Estava-me a entrar aqui. E não entrou? Não, só falei. Bem, meu amigo Miguel. Entramos em dias de calor. Calor é dizer pouco. Dia de verão, não é? Yeah. Em que é bom beber uma cervejinha, uma aguinha, refrescar, beber bons momentos, só alegria, pagode e beijo na boca. E isto faz lembrar o quê? Férias. E férias faz lembrar o quê também? Viagens. Sim. Agora vou-te colocar aqui uma questão, assim, um bocado complicada, meu amigo. Sim. Top 3, o teu top 3 destinos de viagens. Top 3 destinos de sítios que eu curtia ir. Assim, essa pergunta eu acho que pode mudar de semana a semana que me façam uma pergunta. Sim. Mas O meu por acaso mantém-se. agora com calor, México. Curtia de ir ao México. Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos vai ser uma cena mesmo top. Apesar de, a qualquer momento, levar de 14 tiros e não dá por ela, mas... E Egito. Olha, eu gostava de ir ao Brasil. O Brasil vai ser sempre o meu top 1. Sempre. É até um dia lá ser assaltado, passa a ser o top. Fica ao contrário. O É o faz mal pior. é top 1 à mesma. É. Brasil, Japão O Japão, por acaso. e Índia. E Índia também é A uma. cena é que os três não têm nada a ver um com o outro. Por isso que é engraçado. Sim, mas também se estivessem a ver, tipo, México, Estados Unidos e Egito também não têm nada a ver uns com os outros. Sim, tinha mais a ver se dissesse tipo Se tivesse Brasil, Brasil, México e. a República Dominicana. É. O pessoal pensa logo praia e essas cenas. Mas, o Brasil deve ser fixe, mas o cheiro a crime que para no ar não é assim muito agradável. Isso vai tudo para onde tu vais. Oh, claro, Tens que andar sempre lestrinho. tu se fores para uma agência de viagens e compras aquela cena lá nos resorts, tu vais a qualquer sítio do mundo na boa. É como no México, tu no México Sim, sim, tu sim, não sim. consegues visitá-lo sem ser em resorts. Quer dizer, Sim. consegues, né? Mas Para ir aos sítios tipo bonitos e isso tudo é sempre naquela cena turística de autocarros e assim. Mas no Brasil, tipo Rio de Janeiro, tu até podias responder que tens alguns sítios para ir ver. Agora diz-me mais sítios que gostasses de ver no Brasil. gostava de visitar São Paulo. Tipo, não é isso que eu quero dizer, não é gostar de visitar tal cidade. Monumentos. Cenas. Tu tens nos Estados Unidos, vamos expor Nova York, gostavas de ir ao Empire State Building, gostavas de ir ao sítio onde foram as Torres Olha, Gêmeas. eu gostava de ir às praias do Recife. São fixe, são bonitas. Sim, sim. É um património natural deles. Porque como muita gente vem cá ao Algarve, Sim, Para por causa ver- da cena da praia. eu gostava de ir visitar as praias do Sim, Recife lá. eles até têm algumas ilhas que têm praias espetaculares. Sim, era mais até por isso. Agora assim, tipo um monumento histórico. Não precisa de ser um monumento, pode ser tipo só, sei lá, quando eu digo quando uma Gostava pessoa de ir diz à- monumento, pensa por exemplo nas pirâmides. Gostava de ir à Amazónia. Yeah. Deve ser fixe. Mas tinha de ir com um pessoal que soubesse o que Sim. estava a fazer. Senão Não é como aos parece-me menos de submarino. senão parece um sapo. O problema, eu acho que o problema maior não era os sapos, eram os insetos. Também. Que têm merdas que um gajo não está habituado. Eu vi essa cena há pouco e um gajo não tem noção. Os animais que mais matam são insetos. Pois, mano, porque eles têm muita cena de lá, tem a onça, não é? É até um animal tipo do Brasil. Tu ouves a filha da puta a roncar, tu O abre. jacaré. A Mas maior tu jacaré, estás no barco, vês o gajo ao longe, agora vês estás a dormir, vem uma melga, pica-te, mete 16 doenças que tu nem nunca respiraste perto daquilo, estás na merda. É por isso que é perigoso. Exato. Eu não gosto. Por exemplo, as melgas, ela parece que estou a morar à beira da autoestrada. O gajo está a dormir e Yeah. aquilo é assim. Olha, Não. sítio perfeito para se morar, Islândia, não tem insetos. Por causa do frio. Yeah. Mas isso é normal. Mas imagina, não deve ser o único sítio no mundo onde não existem insetos. Sim, tipo, Então, na se for ao Antártida, Alasca, não, mas a Antártida é inabitável. Mas se fores ao Alasca, Na também não deve haver. Qual é que tem os iglus? Acho que é. Qual é o do sul? É a Antártida ou a É Antártida? Polo depois. Não é a Antártida ou a Antártica. Yeah, não sei. Só não tenho- E gostava de ser, acho que o norte é a Antártida, o sul é a Antártica, acho. Eu acho que também é assim. Mas No pronto. norte vivem os pinguins, acho eu. No sul
ao contrário, acho que é ao contrário. No Polo Norte vivem os ursos polares e no Polo Sul É os vivem pinguins, ok, é isso. Mas isso tem a ver com o frio. Mas se Claro. tu reparares aqui, quando fica de noite, deixa de haver moscas. Mas isso é porque o lifespan das moscas é um dia. Sim, mas tipo, quando o sol baixa e começa a ficar frio à Sim. noite, não há moscas. Sim, no geral os insetos também duram tipo um diazito. É a vida deles, Mas é um dia. eles não se dão bem Com calor, com o frio. Com o calor eles não se vai dar bem. Calor Quando o gajo não abre se uma dão bem, janela é. à noite, puta que Sim, pariu. mas também tu já ouviste falar no deserto, vamos para baixo a Marrocos. Tu nunca ouviste falar que há lá insetos. Se calhar o calor é tanto que eles também não se aguentam. Lá eles andar a suar, eles assim. Puta que pariu. Eles Já não basta um homem andar. à procura a picá-los e ainda anda aqui ao sol a suar. Eles à sombra também. Vê lá os moscas andar de camelo, mochila Yeah. às costas e tapete. Mas agora Olha, eu também gostava de ir a Marrocos. também. Uma cena mais possível de acontecer. Porque uma coisa, um gajo diz México 2.000 paus. Egito, 1.000 e tal. Marrocos já era uma cena Mais mais. acessível. Exatamente. E é perto. E já foi nosso. Não foi Não nosso foi inteiro. nosso? Umas partes, umas certas partes. Não é Ah. como Angola. Angola foi nossa. Moçambique foi nosso. Cabo Verde foi nosso. Brasil foi nosso. Marrocos não. Marrocos fez algumas partes foram nossas. Tu e Marrocos tens algumas partes que ainda são de Espanha. Tu consegues ir a Marrocos só com o CC. Tens é de ir acho que são 2 sítios. Às cidades As duas específicas colónias. espanholas. Não, mas já que até falaste lá daquela situação do Do tipo, submarino. sim, do submarino e isso tudo, Submarino. entre aspas, Aspas. eu acho aquilo mais uma cápsula. Sim, aquele submarino não tem pouco. Mas é. Por exemplo, se tu tivesses o dinheiro daqueles gajos, tu farias isso? Eu tenho um ponto. Não sei. Esquecendo a teoria, que já vamos abordar esse tema, Não mas sei. esquecendo aquela Se calhar. teoria que forjaram a morte deles, esquecendo isso, eu já venho a dizer isto, que é. Eles Um têm gajo t- diz que não, eles porque têm- um gajo viu-os a morrer. Sim, mas Mas eles têm até- tanto dinheiro. Mas até eles irem, eu não sei quantas vezes houve, mas ainda houve algumas que até dá para ver no YouTube. Há um youtuber. O gajo que chileno, fez o Titanic, o filme. ele chegou a ir umas quantas vezes lá Ele foi abaixo. 33 vezes lá abaixo, mas ele não foi na cápsula que eles estão a ir. Ele foi em submarinos tipo curso, que são submarinos militares que estão aptos Sim. para aquele tipo de brincadeira. E tens mais, um dos que foi, acho que até era o que estava a conduzir, que foi lá, já tinha ido lá um rolo de vezes, é o gajo que mais vezes foi ao Titanic, o gajo que mais sabia sobre o Titanic do mundo. Ele recuperou o de peças lá dentro e o caralho. Olha, eu se Mas ele se tivesse dinheiro, tipo, não te digo que não ia a 100% porque se calhar ia. eu não Mas, sei, por exemplo, preferias ir lá, fazer o que eles fizeram. Vamos supor, a tinham correr duas bem, hipóteses. a correr bem. Vamos esquecer a parte de pode correr mal, a correr bem. A fazer como o James Cameron foi, que é uma cena direitinha. Preferias ir lá ou ir ao espaço com o Elon Musk? Ir ao espaço. Acho mais interessante. A saber que E a correr bem. ir ao espaço, a correr bem, atrofia-te todo. Ir ao espaço. Porque a gravidade Sim. zero atrofia-te todo com a cena de os líquidos que Sim, tens dentro de ti, ficas bem enjoado, Contrai os músculos e tudo mais. faz-te mal aos ossos, essas cenas todas. E ao espaço, há mesmo. E eu também prefiro ir ao espaço. Se bem que, não, às vezes tem a pressão. Ainda mais não te afeta. Sim, Porque a né? gravidade é igual. Eles fazem com que a cena dentro do submarino Eu fique igual. prefiro 1000 vezes ir ao espaço. Sim, Porque, sim. tipo, É imagina, além de ser muito mais raro, é tipo dá para ir ver tipo o teu país de fora. o teu planeta. O teu país, sim, o teu yeah, planeta. tu Tipo, estás a vês- yeah, yeah, Eu estou-te yeah. a ver de cima. Eu vi, olha, num dos melhores podcasts que existem, que é o Podpah, vi lá aquele man do Space Today, aquele mítico calvo, aquele gordo, Calvinho dos cria. e ele que ele percebe à brava, ele diz que lá para 2030, mais ou menos daqui a 10 anitos, vai haver tipo uma cena na Lua, tipo uma estação espacial, em que tu podes ir lá turisticamente. Ires à Lua, tiras umas fotografias para o Insta e bens. Eu gostava de ir. Claro que Não é para toda a gente. se nós dizemos que ir ao México é caro, imagina ir à Lua. Estás a Se ver? calhar nessa altura vamos dizer ao México, vai ser uma cena banal. Não sei. Mas, Claro que isto está muito mais. Ir ao México agora é uma cena muito mais simples do que era há 50 anos atrás. sim, tu para ir no avião estás lá. Exatamente. Há 50 anos atrás tinhas que ir a barco, Há 50 anos atrás já, Não, já provavelmente podias ir de avião na mesma. a fumar uma tocha lá dentro. E podias ouvir a fumar exatamente. Ou seja, a vida Podias- era muito mais interessante que Podias beber agora. uma Coca-Cola de lata normal sem ninguém ter mal cá. Podias
fumar, podias levar isqueiros, não tinha havido, lá está, foi depois do ataque das Torres Gêmeas que começou a apertar muito mais. Que isso dos aviões até era como se fosse andar de comboio. Tudo. Só que Era. isso tornou O ataque das Torres Gêmeas, aquilo uma coisa muito mais. porque foi num país, tipo, se tivesse tanto acontecido na Europa como lá, eles iam ficar, Não, eu acho que se tivesse acontecido na Europa ia ser igual. sim, Mas se tivesse acontecido Em não, África, em África tinha-se cagado. yeah, era isso mesmo que eu ia Não. dizer. Como aconteceu lá, por exemplo, Canadá também acontecia semelhante. Lá, Canadá, Europa, China, Japão ainda aceita. Agora, acontece na Índia, não a cagar. Nepal e não sei o que. Tens, acho que é Nepal, tens uma companhia nepalesa que não pode viajar na Europa. Porque eles têm tantos acidentes, tipo, os pilotos eles são tão maus, eles têm tantos acidentes que eles na Europa não permitem que O eles voem. Nepal eu cheguei a ver isso porque o pessoal andou ao sushi. É Nink, nepalês. Raz, estávamos aí. Ah, tipo, eles são nepaleses, estás a ver? Yeah. Eu sempre achei que eles eram japoneses. Que é Sim, aquele estereótipo, sushi. aquele estereótipo Yeah. que um gajo tem. E Mas eu, é normal, e eu não fui é? pesquisar, mas aquele também é um tipo, é um país tipo, é só monte, tipo, eles não são muito desenvolvidos tecnologicamente. Não, a cena deles é ter tipo aldeias bué de remotas. É um país mais arcaico. Pega lá esta à toma, palhacito. Gostaste? Eles são tipo. É quase como o Tibete. A cena deles é tipo. A civilização deles é aldeias no meio dos Himalaias, É tipo. em altas montanhas. Em que tu, tipo, eles, se tu fores lá à beira deles e levares um telemóvel, eles batem mal. Que eles, tipo. Eles tipo eles tentam viver daquilo que a terra lhes dá. Exatamente. Mais sobre a agricultura, Sim, comércio sim. dentro A da cena agricultura. a pecuária, o caralho, cena Se calhar do nós estamos a gado. dizer tipo cenas à toa do Nepal e se calhar estamos bem enganados. Não, atenção, o Nepal eu tenho a certeza absoluta em que eles têm cidades como nossas, muito evoluídas. Claro, muito evoluídas, não vão ser tão evoluídas como as nossas. Mas onde tu tens tipo internet, carros, tens, mas eles têm aquilo que nós não temos, que é, por exemplo, vamos pôr na Serra da Estrela, tu ias lá ao topo e vias tipo uma aldeia no meio do nada, em que tu dizes como é que esses caralhos se aguentam aqui. Eles têm isso que nós não temos. Nós agora, O Nepal é dos poucos países, deixa só dizer isto, que tem a bandeira. em triângulo. São dois triângulozinhos, que Eu- não é quadrado, é Por acaso retangular. não me. Eu quando vi isso também fiquei admirado. Só falo assim, estes caralhos ainda têm aqueles triângulozinhos. Mas agora que falaste disso, da Serra da Estrela. E eu, por exemplo, tu vais mais para o interior, já vês bem de aldeias desertas. Tipo, Sim, com meia dúzia de habitantes. mas é normal isso. Porque eu penso assim, tu vais ali aos Jerez. É bem Desculpem-me- parado em relação a nós. Desculpem pessoal de Jerez, mas aquilo só é fixe no verão. E no inverno. Tipo, é fixe ir lá visitar no inverno, mas não é melhor, é mais fixe no verão. Imagina, eu acho que para o estilo de vida que nós temos, nós não gostamos. Nós vamos lá e dizemos assim, isto é parado para Sim, caralho. e uma pessoa diz lá, tipo assim. O que é que essas pessoas tipo, fazem, vamos dizer, ao fim de semana? Só que eu Opa! penso assim, a maior parte lá é beber da agricultura. Ou seja, o fim de semana deles é mais um dia da semana. Ou seja, tem que ir ao campo. É diferente, imagina, eles em vez de pegarem e vão para uma discoteca, Ou para o têm, café. têm vamos têm uma vida mais soft. Estão em casa deles na paz do Senhor, vem um filme. Opa, é diferente. Eu acho que um gajo há de chegar a uma altura em que nós vamos querer é assim um sítio, sossegado, para não estarmos a chatear muito. Porque se tu, por exemplo, tu vais agora, tu não precisas de ir aos Jerez, mesmo no distrito do Porto, vais a Felgueiras, vais a Lousada, tu dizes, isto não se passa nada aqui. Tu Isto é preferias bem morar parado." numa cidade tipo, vou dar um exemplo, Nova York, Hum. ou num sítio tipo, não vou dizer inóspito, mas remoto. Tipo, lá está, como nós estamos a dizer, uma aldeia no Tibete, nos Himalaias. Sim, tipo, vamos por assim, ou no Nepal, ou até Neste momento, preferia Nova York. Ou Nova York, ou Miami, ou assim um sítio assim, estás a ver? Porque Nova York está um bocado agressivo. Sim, mas eu quis dizer Nova York, tipo uma cidade sobrelotada. Tóquio, por exemplo. Sim, uma cidade sobrelotada de Yeah, pessoas. se calhar Tipo, preferia- tem muito movimento. Neste momento, se calhar preferia tipo Tóquio, porque um gajo quando diz esses locais, tipo a cena do Tibete, que eu saiba, eles lá não têm internet, não têm nada. E parece que não, mas nós somos muito dependentes da internet. Chegas a casa, tipo, vamos supor, agora vou para casa. Eu não chego a casa, sento-me na cadeira e
pego, leio um livro, eu até vou lendo, mas não, a minha cena não é chego a casa, leio um livro, ou pego, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Não, Sim. chego a casa, ligo o computador, vou para o YouTube, ou vou para a Twitch. Eu acho que se hoje, agora até que falaste disto da internet, é um bom tema e eu tenho aqui outro gancho incrível para termos outro tema incrível, meu amigo. Sim. A internet quando apareceu quebrou vários postos de trabalho, tudo mais, Quais? Olha, diz... tipo, não quero dizer que quebrou, mas tipo, mudou muitos postos de trabalho. Exato, mudou, modificou-os, Mas adaptou-os. agora também não Quando o pessoal diz agora assim, não te tenho também aqui o a internet chegou e acabou com alguns postos de trabalho. não te, não, Quais? não te tenho aqui, Eu pronto, quero não te conheço. enumerados. Prontos, mas mano, é certo, Sim, tu é não certo, sabes. é certo que há meia dúzia Mas foram com o tu caralho. tenta pensar num que tu digas assim, este aqui é impossível de ter continuado. Sim, agora também eu estou a pensar aqui em Tu, olha, por exemplo, você tem a cena do que surge logo é e-mails. Os correios continuam como se nada fosse. sim, mas não é isso que eu quero dizer. Há um certo posto ou outro que influenciou muito a internet. Por exemplo, olha, aquelas lojas de quesitar filmes. Isso só acabou depois da internet existir passado um tempo. Sim, mas tipo, quando já ficou uma cena mais sólida. E depois acabou por causa da Netflix. Prontos, que veio com a internet. Sim. É isso que eu quero dizer. Mas isso não foi. Mas a internet começou tipo nos anos 90 e só acabou tipo em 2010. Sim, mas eu não quis dizer, tipo, apareceu a internet, ele acabou. Tipo, imagina, com o aparecimento da internet, Sim. culminou depois... com que esses empregos Sim, tipo, sim, deixassem de ser ok. tão. A cena de tipo. Tens uma loja de filmes, ou tipo, eu lembro-me, tu ias à feira, vias tipo aquelas bancas lá com os filmes pirateados. filmes pirateados, hoje em dia tu não vês. Isso acabou pá, em 2017, 2018, cá em Portugal. Por exemplo, eu sei que na FNAC, tu na FNAC tu conseguias comprar bué filmes. Isso acabou por causa de ver Netflix, Disney Plus. Tu consegues comprar na mesma. Sim, hoje em dia a maior parte compra. Eu penso assim, mas cara, tu podes ter outro ponto e até interessante nós falarmos disso. Quem compra um filme em CD, ou vamos pôr um álbum de uma música, eu acho que é mais aquela cena de merchandising do colecionismo. Do que para ter, para ver, percebes? Do para usar, porque se tu quiseres usar. Tu hoje em dia, se quiseres ouvir um álbum, vais ao Spotify, ouves. Mas se não quiseres gastar, vamos supor, o Spotify tens de pagar, vais ao YouTube, não pagas. E ouves. E o Spotify dá-me um exemplo. Sim, é só para. Queres ver um filme? Queres pagar Netflix, não queres pobre TV. É. Por isso, não. Sim. Mas agora, o que é que queria dizer? Nós agora estamos muito reféns da internet. É verdade. Tipo, eu notei isso, por exemplo, no sítio onde eu trabalhei. Não trabalhei, não. Deu trabalho. Houve um dia que tivemos a internet. 2 dias que a internet veio abaixo e andámos lá muito às aranhas. Mas assim. Pois, acho que hoje em dia o mundo em si está muito refém da internet. E agora estamos a caminhar para uma coisa nova que está a aparecer, que dizem que vai acabar com muitos postos de trabalho também, que é a inteligência artificial. Tu que estás muito mais dentro disso, já mexeste em algumas ferramentas que eu sei, eu nunca mexi em nenhuma. Eu já. O que é que achas? Eu não acho que, por exemplo, a inteligência artificial pode acabar... Primeiro assim, de uma maneira que eu não sei, se calhar muita gente pode estar ali a ver, também pode não saber, e se souberes explicar melhor o que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, se um gajo seguir o que o pessoal pensa que é do género um robô que sabe fazer tudo o que nós sabemos fazer, mas ele, para saber fazer aquilo tudo, alguém tem de lhe dizer como é que ele faz, percebes? Para explicar rápido, a inteligência artificial é uma cena tecnológica, vamos pôr um programa de computador que consegue aprender contigo. Percebes o que eu quero dizer? Vamos pôr um jogo tipo FIFA. Tu começas a jogar FIFA só offline, esquece online, só offline. E tu atacas sempre da mesma maneira. Pegas na bola, vais, chegas ali à entrada da área, rematas e é sempre golo. Se eles tiverem uma IA, ele vai aprender que tu fazes aquilo sempre e vai começar a defender aquele tipo de situação. Aquele tipo de jogada. E tu já não vais conseguir marcar assim. Ou seja, isso é uma IA. Claro que quando tu pensas numa IA, tu pensas logo, por exemplo, tipo o Exterminador Implacável, um robô a chegar aqui e a querer matar a população toda. Na IA pode ser uma coisa muito mais simples que isso. Tu podes ter, por exemplo, o telemóvel. Eu ia dar o exemplo do telemóvel, lembrei-me do exemplo melhor.
os Mercedes agora. Tu fores comprar um Mercedes novo, eles têm uma IA espetacular. Tu falas para o carro, por exemplo, dizes isto é fazer patrocínio à Mercedes, se quiserem patrocinar aqui o canal, força, nós estamos... Mercedes, estamos aí a bombar. Tu viras-te para o carro e dizes assim, olá Mercedes, tenho frio, por exemplo. E ele pega e muda-te a cena, mas isso não precisas de uma IA para ele fazer isso. O que precisas de uma IA é, tu dizes assim, liga para o meu patrão. E ele não sabe quem é que é o teu patrão, porque tu no contacto não tens patrão. Tens, por exemplo, o Jorge. E tu dizes assim, e ele pergunta-te quem é que é o teu patrão, tu dizes, Jorge. Depois, na próxima vez que tu fores ligar, se eu disser, liga para o meu patrão, ele já sabe que é o Jorge. Ele já aprendeu. A cena da IA é aprender quase como nós. Mas eu acho que do que eu entendo é a IA nunca vai conseguir ser como um humano porque não tem um fator surpresa. Tu não consegues, neste momento é impossível tu programares o fator surpresa. Vamos supor, o futebol, como eu te disse, vamos ao exemplo do futebol. Tu atacas sempre da mesma maneira, sempre a chegar ali à área e a rematar. O robô, tu em 10 vezes que atacaste, 9 fizeste essas, ou seja, a IA neste momento vai calcular qual é que é a probabilidade de tu atacares daquela maneira. A probabilidade de tu atacares daquela maneira é tipo 80%, então eles vão defender daquela maneira. Mas tu tens o fator humano, que é a cena random. Ok, dá-te o clique, aquele 1, já não, vais fazer como aquele 1, vais pegar e vais fazer antes um cruzamento para marcar de cabeça. E a IA não está preparada para essa cena, não está preparada para o fator... É uma coisa mais rotineira. Exatamente, eles vão na cena de... Vão apanhando a tua rotina. Xadrez, podes usar a IA no xadrez. Eles veem como é que tu jogas. Ao fim de X vezes, claro que o teu cérebro depois... Tu és mais propenso a jogar daquela maneira, porque jogas daquela maneira, corre bem. E tem funcionado. Tu és mais propenso a jogar daquela maneira, mas a IA não está preparada para a cena de ok, eu joguei desta maneira, tu às vezes tu também pensas assim, não, eu estou a fazer sempre assim, e o gajo está... Vou usar o exemplo de nós em jogos outra vez. O gajo está a jogar jogos competitivos, tipo CS, Valorant, Rainbow. Nós vamos para ali. Nós estamos a atacar sempre nesta ronda, neste site no A. E tu dizes assim, alguém assim, pessoal, nós estamos sempre a atacar A, eles agora vão defender melhor A, vamos para o B. A IA não tem essa cena, não, assim, ok, ele está sempre a atacar A, ele vai atacar, a probabilidade de atacar A é altíssima, ele vai atacar A outra vez. O que eu vi que o pessoal diz que a IA ou a inteligência artificial ou puta, é mesmo, IA é a puta que os pariu, é que tipo já há ferramentas que tipo fazem, por exemplo, trabalhos de escola. Tipo, eu vi nesse mesmo episódio, estavas a ver do Podpah, lá o gajo do Space Today, que eu acho, já não lembro o nome dele. Ele tem um nome esquisito, não sei. Lá diz que tipo, já existe uma ferramenta da IA, por exemplo, eu também não sabia disto e aprendi. Para fazeres um filme, sim, antes de escreveres o guião, existe um gajo que te faz um esqueleto que é tipo só os ossos. Que é, por exemplo, ele inventa tipo uma história tipo, linear, supérflua, sim. Fula, e depois ele dá ao verdadeiro ao guionista e ele pega e começa a meter e junta os pontos. Começa a meter tipo, os músculos. Sim. E acho que a IA já tipo, consegue fazer esse esqueleto. Consegue. Tu dizes assim, olha, cria-me um não sei o quê. E ele cria lá. O pessoal que tiver curiosidade, o ChatGPT é a mais famosa. Vocês peguem e uma pesquisa que vocês vão fazer ao Google do género melhores destinos de férias. Vocês vão ao ChatGPT. E o ChatGPT dá-vos os melhores destinos de férias que vocês podem ir. Vocês querem arte, eu não sei dizer quais é que são as IAs todas, percebes? Mas tu queres fazer, por exemplo, jogo. Um logo ou isso. Agora dizem que eles podem acabar com os designers, porque tu chegas lá e metes assim, tipo, batata, sol, lua. E ele faz tipo até vou dizer diferente. O logo que nós temos aqui, o que neste momento está não, mas a versão original dele, fui eu que peguei, fui eu uma IA para fazer. Eu lembro. E depois peguei, dei ao nosso mítico editor, ao Diogo, que ele dá uns toques nessa cena, e ele modificou um bocadinho. Claro que tu, na IA, é isso que eu noto, tu não consegues dar aquele toque personalizado, aquele toque pessoal. Sabe o que é que eu acho? Eu acho que tipo, a IA corta-te caminhos. Tipo, imagina, num futuro, não vamos dependendo dela, vai ser um excelente auxílio. Mas, por exemplo, o pessoal tem muita cena da IA agora... Mas que é mais um medo, tipo... Porque... Tens a cena dos filmes. E depois eles começam a ver assim, caralho, fogo. Tipo, nós já conseguimos ver cenas que, tipo...
eles aprendem connosco, isto de passar por uma coisa tipo banal, de fazer logos Sim. e isso, para ir para um robô e ele bater mal. É assim, queres que te diga uma cena que te assuste? Há uns anos a Google pegou e meteu 2 robôs a falar, para ver se eles eram capazes de ter uma conversa. E não só eles eram capazes de ter uma conversa, como eles criaram uma língua que só eles é que percebiam, e eles tiveram de os desligar, tipo da ficha, que no caso eles estavam ligados à ficha, desligaram assim, porque eles já estavam a começar a falar, e ainda eu não sei, se calhar estou a falar mal, mas ainda hoje eles não conseguem traduzir o que é que eles estavam a dizer um ao outro. Um gajo tem sempre a cena de será que eles vão ter a cena de estamos a ser Isso usados. está fixe para entrar já noutro tempo. Fixe a seguir. Estamos a ser usados e nós queremos ter a nossa independência. Está a ser controlado. Não queremos essa cena. Há filmes e jogos espetaculares para essa cena, mas eu não sei se, lá está, como a IA é toda programada por nós, até certo ponto, eu não sei se tu não consegues limitar as cenas deles. Eu acho que vai ser um excelente auxílio, porque agora este é um exemplo muito prático, foi por exemplo o nosso logo. Nós estávamos sem ideias, foste a IA, fomos procurando ideias, depois fomos procurar um toque. Sim, mas a cena da IA estourou no último ano, não é? Sim, mas já existe há muito tempo. E eu vou dar a cena do pessoal agora já há está a tirar licenciaturas. Já há fábricas que tipo, têm robôs com IA. Há anos, sim. Que tipo, eles entendem, ok, esta peça está errada. Lixo. Esta é que está boa. Sim. A cena do pessoal dizer assim, porque eles agora na faculdade querem fazer um trabalho e vão fazer a cena com a IA. Já há anos mesmo, em que eu quero fazer um trabalho, vamos supor, de biologia, em que eu tenho de explicar como é que é o músculo formado. Eu vou à internet e eles explicam-me tintim por tintim como é que aquilo é. Sim. Claro que a IA, tu consegues chegar à IA e dizer assim, faz-me um texto escrito desta maneira. A IA faz-te ainda mais, faz-te um passo à frente. Sim. Que é faz um texto como se fosse tu a escrever. Mas isso é mau, porque se tu fores aquele gajo que pega, vai buscar a IA, copia e cola, agora existem ferramentas para os gestores pegarem no trabalho, sim, já espetam lá e aquilo vê-se foi feito uma IA. Existia, agora não sei. Mas também existe ferramentas para chegares ao chat GPT, pedes para ele te fazer um texto, né? A explicar uma cena. E ele faz. E tu pegas nesse texto que ele te fez e espetas noutro programa para ele te reformular o texto de outra maneira para quando o setor vai meter na cena a verificar se foi feito por ti ou não, dizer que foi feito por ti. Pessoal, para mais dicas, isto é assim, sigam-nos no enquanto YouTube, a IA der para fazer esse tipo de cena que é vigarice, é o que é. Zé, tu estás num curso, a ideia do curso é tu aprenderes. Sim. Tipo, tu não tens más notas pela cena do setor, quer-te foder, não quero que sejas engenheiro. Não, tens más notas porque tu não sabes fazer, não sabes, pronto. E o pessoal usa isso, é vigarice para tentar passar. Enquanto que tu conseguis, enquanto que der essa cena, a IA vai evoluir muito. Agora, quando a IA deixar de ser útil para o pessoal, vai estagnar. É o que eu acho que eu digo, a IA vai ser sempre tipo, se continuar neste registro, eu acho que vai ser sempre um bom auxílio. Eu acho que vai chegar ao ponto, vamos levar muito para a frente, tipo filmes de sci-fi, tipo Star Wars e isso tudo, em que tens robôs que te ajudam, aí eu acredito. Porque eles próprios dizem, eu estou programado para isto. Sim. A programação deles não nos deixa fazer mais do que aquilo. Mas eu acho, é como eu digo, vai ser sempre um bom auxílio. Porque sim. não há nada que consiga tipo, chegar ao ponto da nossa criatividade. A cena é, tipo, agora tens a arte feita por IA porque a IA é uma coisa feita por nós. Exatamente. Tipo, imagina, eles não vão conseguir. Eu criei isto. Aquilo que eu criei não vai conseguir ir além do que eu criei. Mas que tu tens uma forma de pensar acima da minha, ou seja, o que eu criei não vai conseguir ir além daquilo que tu pensas. Porquê? Se tu criaste uma cena mas é aí o medo da pessoa. Tu crias uma IA, não é? Por exemplo, a ideia da tua IA é ele ser ajudante da tua mãe, dentro de casa. Faz as cenas domésticas, limpa, lava a roupa, cozinha, isso tudo. E tu metes-o para aprender. Em que ele aprende. Mas tu metes lá umas barreiras que ele não pode sair disto. Como ele aprende, quem é que te diz que ele não aprende a passar essas barreiras? Sim. Vamos supor, nós também conseguimos ser programados. Tens certas... Tipo, imagina, vamos supor, agora este exemplo de ajudar vais contra a minha mãe em casa. Eu só programei para passar calças a ferro. Quem que não aprende que ele ultrapassa a barreira e começa a passar camisolas a... Sim. E tu assim, top, ele aprendeu a passar t-shirts e não ligas muito a isso. E depois
dás por ela, está ele a varrer o chão e tu top, ele aprendeu a varrer o chão. E se ele aprende isso, o que é que o impede de aprender Dá uma carga de lenha. a passar-se e dizer não, porque é que eu tenho de fazer isto e não posso viver como eles sentado no sofá? Sim, engraçado. É, Isso mas, agora mas tem é uma cena, é um pau de dois bicos. Sim. Porque se tu programaste para limitar, ele ia ter de se reprogramar para mexer nisso. Percebes? Ele faz-me lembrar É uma cena aquela muito cena ampla. como o Bender do Futurama, que era um robô, só que ele teve um erro e acabou por ter uma forma mais humana. Sim, eu também tenho. E lá está. Tu tens a cena dos robôs que é tu nunca usaste conseguir meter a ter os sentimentos. E eu acho que isso também dos robôs é o que é. Tipo, por exemplo, é um pânico que a nossa sociedade tem, que eu ainda não percebi, que é o fim do mundo. Sim. Que, por exemplo, como eles veem os robôs tipo, a aparecer assim, eles têm ideia, o fim do mundo. Mas vai isso, ser. isso é sempre teve tipo. A cena é todas as civilizações que existiram, pá, a mitologia está sempre lá metida, seja cristã, seja hindu, seja o que for. Normalmente tu tens lá uma cena que é o fim dos tempos, É, o fim do para mundo, eles o é sempre- apocalipse. Por exemplo, para ti Mas só- nem em todas, há algumas religiões que não têm. Mas, por exemplo, para ti, imagina que houvesse agora, tipo, faziam-te, não. Eu vou-te fazer essa pergunta. Sim, Tu, amigo. faz. Como é que tu achavas, tipo, imagina, se dissessem O mais assim, provável o de mais provável acontecer. para o mundo? Eu acho que era com uma doença. Duas cenas. Neste momento, tipo, a seguir o rumo do nosso planeta, ou é uma doença, Ou aquecimento global. ou a cena do aquecimento global entras numa idade de gelo. Como assim? Porque lá, as pessoas veem a cena do aquecimento global e tu dizes aquecimento global, o planeta vai ficar mais quente. Vai ficar mais quente, é verdade. E vai descongelar a cena que tu vês já, os glaciares, as calotas polares, basicamente. E como vai descongelar essas cenas, a temperatura do mar vai descer. Óbvio, estás a tirar, é fácil. Se quiseres fazer o teste, pegas numa banheira e metes a banheira a 10 graus. É a mesma coisa, tu metes um copo, e metes-lhe gelo. O gelo gelo derrete, retendo, a bebida fica mais fresca e a mais bebida alta. vai ficar mais fresca e mais alta. Mas esquece a parte mais alta. A parte mais alta é um problema tipo agora, do género de cidades tipo Veneza desaparecerem. Mas acho que esse ponto. Vamos ao ponto de ficar mais frio. Fica mais frio essa cena, o mar Mediterrâneo que vai ficar mais frio, o rio parece que não, mas a temperatura do rio também está ligada a isso, fica mais frio, a chuva fica mais fria, a temperatura desce, começas a ter tipo cenas, eu não sei explicar a 100%, sei que o aquecimento global, se for a 100% para a frente, vai criar uma idade do gelo, isso é certinho. Depois que o ciclo da água acaba por... Exatamente, eu sei que a cena do aquecimento global, se for mesmo para a frente, vai criar uma idade do gelo, não vai criar uma cena em que vai ficar tudo deserto, tudo bem quente, não, vai criar uma idade do gelo, isso eu sei que é garantido. Opa, eu acho que o mais provável de acontecer é mesmo este aquecimento, tipo, pode aparecer uma doença, mas acho que nós já estamos um bocado cientificamente evoluídos para, como aconteceu esta do Covid, mas pronto, tem aquela eu parte acho que a cena de do ser Covid forjado e tudo mais. Sim, e foi um bocado, exageraram um bocadinho em algumas coisas, percebes? Mas porque se tu disseres assim, é uma cena agressiva, foi um vírus em relação ao vírus da gripe, é uma cena agressiva. Acho tipo mas tu tens vírus que andam aí muito mais agressivos que o Covid, que não tens a cena de meter toda a gente fechada em casa e isso sim, tudo. mas o que eu quis dizer foi, por exemplo, acho que nós já estamos evoluídos cientificamente para aparecer, por exemplo, uma doença como apareceu o Covid, tipo, que nos mete medo, mas nós conseguimos. Se quiser, tipo, tu adoras, eu vou-te dar um exemplo, tu adoras também como eu, que é The Last of Us. Se acontecer uma coisa como The Last of Us, chega-me água, só se faz favor. Que é a cena dos fungos. Sim, é. Não há, tipo, simplesmente não há cura. Se acontecer uma cena, pessoal que tiver curiosidade do que eu estou a falar, basicamente estou a falar do The Last of Us, eles para terem a infecção toda, isso tudo, aquilo não é zombies. Os zombies que nós conhecemos, tipo os Walking Dead, do World War Zombie e assim, é tipo uma doença, tipo um vírus. O The Last of Us não, The Last of Us eles pegam num fungo que efetivamente existe, que é o Cordyceps, que faz o que eles fazem na série e no jogo. É o que acontece tipo mesmo na vida real, só com animais. Só que insetos. Sim. E aquilo está tipo morto, mas está com um fungo. Mas é que está, ele não está morto. Eles tipo falaram, aquilo toma conta do teu sistema nervoso. Tu estás vivo. Aquilo é como se tu estás prosia do sono. Estás a ver prosia do sono? Tipo, tu estás vivo, mas não te controlas. Exatamente.
eles controlam o teu corpo e tu estás vivo, tipo, por exemplo, vamos supor, a atacar quem tu amas, as cenas todas na cena Last of Us. E se vocês virem, dá para ver, de certezinha, o início do primeiro episódio e do início do segundo episódio. Do primeiro episódio, tem lá um virologista que ele diz que se a temperatura do planeta subir X graus, pode tornar a cena do fungo perfeito para ele se modificar e conseguir atacar humanos. E o que aconteceu por causa do aquecimento global? A temperatura do planeta subiu, não sei dizer em quantos graus, tipo 2 ou 3 graus pelo menos. O que podia tornar aquilo propenso a... Nem imaginaste se acontecer, cá para outro. Mas eu acho que tipo, mais pode acontecer mesmo, que é tipo, mais real, mesmo o aquecimento global. Eu acho que é tipo. Sim. Ou então, tipo, nada impede De não acontecer nada. De só vir um meteorito e furar a Terra de um lado ao outro. Mas por exemplo, Tu não tens tecnologia, já, não sei se vamos seguir na cena de jogos e filmes, que os jogos e filmes têm muita cena de muita tentar prever o fim do mundo. Tens tantos jogos que tipo tens a aquele cena 2012 que o pessoal andava a bater 2012, mal. isso foi por causa da cena dos maias. Eu na altura rezei que acontecesse, porque eu andava a tirar mais notas na escola e eu queria que acontecesse. Isso foi por causa da cena do calendário dos maias. Sim, eu lembro-me de ter essa... Dava para interpretares daquela maneira. Houve pessoal que bateu mal com isso tudo. No filme é basicamente os vulcões que entram em erupção, grandes tsunamis, isso tudo vai tudo ao ar. Tens o pessoal que tem a cena da IA que rebenta o planeta todo. Pronto, tens um que é o Armageddon. E o que é o Armageddon? É um meteorito gigante que vindo contra a Terra, esquece. Fura a Terra de um lado ao outro e acabou. Ou até nem fura a Terra, mas é tipo a cena dos dinossauros, bate contra a Terra e Sim. Cria uma cena que fode o planeta todo. Nós não temos tecnologia, como tu vês no filme, que eles mandam uma nave para mandar bombas nucleares e isso tudo e dividir. É uma ideia excelente, que é tu vais ao meteorito, metes umas bombas nucleares no meio para aquilo explodir e fazer com que os dois pedaços se separem e tipo, está aqui a Terra passe à volta da Terra. Mas se tu fizesse da maneira errada, um desses pedaços pode ir contra a Lua. E se a Lua for ao ar, a vida no planeta Terra também vai ao ar, porque a Lua é extremamente necessária para a nossa cena. É tipo para criar as marés, coisa assim do género. Se a Lua for ao ar, nós vamos ao ar. Ou seja, nós não temos a tecnologia. Eu se calhar posso estar a falar mal, se calhar até pode existir, mas que eu saiba, tu não tens tecnologia que chegue para evitar uma catástrofe dessas. Tal como tu não tens, por exemplo, tu consegues medir a cena dos vulcões. Eu lembro-me de dar na escola que tu tens tipo certas catástrofes que tu consegues prever e certas catástrofes que tu não consegues prever. O tsunami tu consegues prever porque tens um terremoto de X magnitude. Já sabes que... Se for um maremoto, tu consegues prever que vai haver um tsunami por causa Exatamente. disso. Mas é uma cena que o meu pai diz e é verdade. A natureza querendo... A cena da natureza não é a natureza que quer, aquilo é completamente random. Sim, eu não estou a dizer tipo... A natureza dizer, tem uma vontade. Eu posso dizer que aquilo é completamente random e... Tipo, eu não estou a dizer... Eu quando diz a natureza querendo, tipo, é uma forma... Sim, de dispersar. Dispersar, tipo, imagina. Essas catástrofes acontecendo, por exemplo, um tsunami. O que é que tu vais fazer a um tsunami? O terremoto ainda dá para reverter. Tipo, imagina, quer construir. Tipo, não é. Tipo, tu consegues. Como é que eu ia explicar? Se fores, tipo, vou dar o exemplo do Japão, que é um país que sofre com muitos terremotos. Sim, eles têm construções. Mas... Já tem construções para aquilo. Os Estados Unidos têm aquela famosa parte que é já o corredor dos tornados. Sim. Que eles já fazem as próprias casas. Tipo, as casas deles até acabam por ser debaixo da terra, não em cima, porque as construções são em madeira, eles metem tipo, faça de conta, uma cozinha do IKEA, estás a ver? Mas isso é, nos Estados Unidos em geral eles constroem a casa sempre muito em madeira para ser barato e rápido. Sim, mas eu estou a dizer, nessa depois tem aquelas caves anti-tornados. É por causa disso, que é tipo, imagina, os tornados quando vêm, levam a parte de cima, que tipo, não é uma coisa cara de se fazer. E não tem os bens mais preciosos, então tipo... E eles estão no bunker seguros. E vão-se abastecendo em baixo, e tipo, se neste caso vem um tornado, é isso. Agora um tsunami. Tipo, quem mora no interior... Nós por acaso aqui em Portugal temos sorte, temos muito... por exemplo, onde nós moramos é um vale. Sim, mas se tu tivesse um tsunami, vou dar o exemplo, um tsunami com ondas de 100 metros de altura, onde nós estamos... Eu acho que não chegava. Chegava. Te garanto, eu garanto-te que um tsunami com 100 metros de altura de uma onda, e 100 metros é uma cena boa exagerada, chegava aqui. Porque se tu pegares um gajo... Até vou ver. Qual é que será a praia mais próxima de nós? Deve ser... Só por curiosidade. Deve ser ali Vila do Conde. Vila do Conde.
Deve ser ali para. Depende. É entre Vila do Conde e Matosinhos. Fica ali. Pronto. Ou Louros. Vila de Conde é tipo 20 km daqui. Um Pronto, tsunami com 100 metros de altura, 20 km não é nada. Tu, se tiveres coisa, vais ver Quer dizer que tipo. Haiti, acho que foi de lá Haiti para cá 2010. temos muito monte, muita coisa. Se tu pensares, vamos pôr, vais daqui até Vila de Conde, por exemplo. Tu não tens a cena de subir e descer cenas, como por exemplo, vais daqui a Chaves. Tu daqui a Chaves passas muito em montanha e isso tudo, mas daqui a Vila de Conde não. Mas eu acho que podias chegar aqui, mas não tipo, ter tanto impacto. Não interessa, mas te fodieste na mesma. Vamos supor que não era a cena de rodares com a onda, mesmo chegando aqui à água. Água parada, Sim. tinha a cena de ter as doenças, que cria logo a cena da água para criar cólera. Dengue. O dengue ainda vai que não mal, mas a cólera é bué da fodida. Não tens água potável porque aquela água vai foder a água tipo de rios, essas cenas todas. Não tens como chegar, tipo, ir comprar comida, estás a ver? Tipo, o problema não seria levares com a onda, seria tudo o que vem do resto. Sim, as Mas consequências. sim, a cena, tu consegues O que construir quer certas dizer cenas. que a cena do tsunami é, por exemplo, imagina. Exato, Não ia chegar cá e barrer a minha casa, percebes? sim, mas Podia tu afetar em consegues alguma fazer coisa. certas construções, aquelas cenas que tu constróis nos portos. Não sei se tu sabes o que é que eu estou a dizer, que são tipo cenas de cimento montadas umas em cima das outras para aguentar pancadas de água. Se tu construís na dimensão certa, claro que fica feio, não vezes. Se construís, por exemplo, uma cena dessas com 30 metros de altura, aguentava em uma pantofada, tipo, aguentava o impacto principal de um tsunami. Claro que até podia afetar ali na zona costeira um bocadinho, a água e isso tudo, mas o impacto principal do tsunami e aquilo resolvia. Mas tu não tens. O pior é se acontecesse, por exemplo, como aconteceu cá em Portugal em 1755. Houve o terremoto, por causa do terremoto houve um incêndio, por exemplo, tu estás aqui e agora desfazia-se tudo. Ou um terremoto, não, foi um terremoto, um tsunami e um incêndio. O incêndio foi antes do tsunami. Foi? Foi, acho eu. Pronto, Foi tudo então- ao mesmo tempo, vamos supor. Porque eu lembro de chegar um belo vídeo que foi tipo, imagina, houve um terremoto, vai de cenas que começou a haver um incêndio e esse depois- mesmo terremoto provocou o tsunami. Exatamente, depois veio o tsunami e desbastou mesmo tudo. E depois veio o verdadeiro O Marquês de Pombal. Marquês que ajudou a fazer. Sim, uma é coisa assim, isso o Marquês é uma personalidade um bocado polémica. Marquês, se Por causa- estivesse a ouvir isto, Por causa, não é dali que ele está a ouvir, se estiver a ouvir a mais ali daquela zona, acreditando na cena séria. se estivesse a ouvir isto, olha, um grande abraço, pá. Ele é uma personalidade um bocado polémica depois por causa de escravaturas e disto e não sei o quê. Opa, mas isso foi como nós já falámos num podcast que infelizmente, até para vocês que estiverem a ouvir e que nos acompanham assiduamente, que nós não temos assim muitos episódios para nos acompanhar. Sim, Mas quem nos acompanha assiduamente, nós, por exemplo, o início deste. Agora, este fim de conversa que tivemos a ter agora é novo, mas por exemplo, o início já também falámos sobre estes temas, só que tivemos uns problemas que não dava para. Não gravou, os vídeos ficaram sem áudio ok, sim, ok. e Yeah. essa é a razão É. pela qual Está tipo atrasado 2 semanas este episódio. não se preocupem, estamos a voltar com a força máxima, com toda a potência, botamos sempre uma abaixo e passamos todos à frente. É. Pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Não percam os próximos, vão ser melhores. Se não nos virmos antes, vemos depois. Grande abraço.